Oi, gente! Uma alegria estar com vocês de novo. Hoje é live? Não. Qual é o contrário de live? Morta? Não, é gravado. Por quê? Porque eu estou de férias. Eu estou viajando. Se tudo tiver dado certo e o avião não tiver caído, eu estou de férias. Quer saber onde eu estou? Vá no meu Instagram, atrás de mim, mr Marcos Lacerda, @mr Marcos Lacerda. Boa noite, pessoal! Ideia está aqui. Pois bem, como não vai ter live, porque eu estou em outro fuso horário, se não é nem por estar de férias ou estar viajando, que eu poderia fazer a live do mesmo jeito com vocês. Mas eu estou viajando, é outro fuso horário, aí não dá. Aí realmente, quando vocês estiverem vendo esta live, agora, que não é live, eu suponho que eu vou estar num bar brincando, rindo e bebendo. Não é bom? O bom da tecnologia é isso. É que vocês estão vendo o passado e eu já estou no futuro. É uma delícia, eu gosto, eu me divirto com isso. Mas vai ter pergunta que eu te respondo? Vai. Como se vocês não vão poder fazer perguntas, já que a gente não está ao vivo? Porque quando eu estive em Porto Alegre, na turnê dos meus livros, que foi o lançamento, à época, de Amar e Ser Livre é Possível, mas aí também apresentei Amar, Desamar, Amar de Novo e Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. Se você quiser comprar um dos três, bota no Google. Livros Psicólogo Marco Lacerda, você acha facinho. Inclusive, Amar, Desamar, Amar de Novo, foi recentemente os direitos autorais foram comprados pelo México, por uma editora do México, e pela Argentina também. Então vai sair em espanhol tanto no México quanto na Argentina, porque fez muito sucesso e editoras desses dois países se interessaram. E eu disse na última live que eu estava parecendo Xuxa, né? Só o que falta. É só o que falta mesmo. Pois bem, quando eu estive em Porto Alegre lançando, me fizeram um monte de perguntas, aquelas caixas de perguntas que quem vai a palestras minhas sabe que eu coloco. Só que no meio que eu estava respondendo, uma mulher lá bem pouco mal-humorada, né? Eu ia dizer pouco humorada, mas ela estava mal-humorada mesmo. Botou todo mundo para fora porque disse que tinha que fechar o teatro, estava na hora, então ela foi grosseira mesmo. Quem estava lá viu e estiver me assistindo agora. Então eu peguei algumas dessas perguntas de Porto Alegre, que sobraram para responder a vocês. E sim, estamos fazendo eu e Ideia como se fosse ao vivo. Não vai ter cortes. O que eu errar, fica errado. E o chat está liberado para vocês conversarem entre si. E o chat está liberado, vocês podem conversar entre vocês. O chat está aberto. Eu realmente só não posso estar aqui porque eu tirei 15 diazinhos de férias e eu espero estar certo na minha previsão. Eu agora estarei num bar com uma taça na mão, bebendo e me divertindo. Tá curioso onde eu tô? Vai olhar no meu Instagram. Lá você acha. Mas vamos começar as perguntas. E são perguntas em papel, que é o que as pessoas fizeram. Vamos lá. Uma pessoa me perguntou, e aí, como era na caixa, né, no papel, eu não tenho o nome das pessoas, mas eu garanto que se você assistir até o fim, muitas dessas perguntas devem ser interessantes para você, como as feitas na live devem ser interessantes para vocês também. Vamos lá. Você falou de uma mulher que tinha asma e havia uma explicação psicológica. E no caso de doença de pele, o que a psicologia diz? Vamos com calma e vamos assim, para bebê. Como, como não tem o som, a ideia faz a sonoplastia do para bebê. Veja bem, não é que tem uma explicação psicológica para a asma. Eu não me lembro em que momento eu disse isso, mas eu devo ter dito mesmo, porque não é isso. Todas as nossas doenças são potencialmente afetadas pelo nosso psicológico, quer seja positivamente, quer seja negativamente. Então, por exemplo, se você tiver com alguma doença muito grave
e você... Pegar um caso real, né? Pegar um caso de uma paciente minha, que ela teve um câncer difícil, e os médicos ficaram muito impressionados com a recuperação dela. Ela respondeu muito bem ao tratamento, ela saiu de uma maneira muito fora da curva, né? A recuperação dela foi muito fora da curva, estatisticamente falando, fora da curva para o positivo. Bem, e essa paciente, quando soube do câncer, ela me dizia uma coisa curiosa. Ela disse o seguinte: eu tenho 3 filhos, doutor. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer porque eu não posso morrer. Eu tenho 3 filhos e eu vou precisar ficar viva. Essa doença não vai me matar. O meu corpo vai reagir de alguma forma e eu vou precisar viver pelos meus filhos. É óbvio que as medicações, que os tratamentos que foram feitos fizeram a parte deles, mas é indiscutível que a determinação psíquica dessa mulher teve um peso nesse tratamento. Como o contrário teria tido também. Se ela fosse uma mulher depressiva e não tivesse motivo para viver, é provável que talvez o câncer tivesse destruído ela, né? Ou o próprio tratamento ela não tivesse se recuperado da forma que se recuperou. Então, em casos de doença de pele, úlceras, qualquer outro tipo de doença, você vê a interferência direta do psiquismo. No meu tempo de estudante, você me perguntou de doença de pele, esse depoimento vale. No meu tempo de estudante, eu atendia um rapaz que ele tinha um problema de pele que os médicos já tinham dito que não era fungo, não era bactéria, não era alergia, mas não se encontrava o que era. Às vezes aparecia, às vezes desaparecia. E os médicos diziam a ele que estava muito ligado ao psicológico dele. Isso eram os médicos que diziam à época. Ele veio se tratar comigo na clínica de psicologia da universidade onde eu estagiava. Imagine eu, verde que só uma maçã. Verde que só uma maçã. Tem maçã verde, mas eu dizer isso não. Eu dizer verde que só uma goiaba que acabou de nascer. Pegar um caso assim é complicado. O fato é que eu tentava, e eu não me sentia ajudando este homem porque a doença dele não regredia. E eu tentava e interpretava e procurava formas e tentava fazer ligações e não conseguia. Aí veio uma das greves da Federal, porque eu estava na Federal e eu sou de um tempo onde a Federal tinha greves muito longas. Eu já cheguei a pegar 6 meses de greve na Universidade Federal. Você imagina o que é 6 meses numa universidade parar, né? Tá. E como era greve, a gente não podia atender os pacientes, tinha que interromper, a clínica era fechada e por mais que a gente se revoltasse com isso, não tinha o que fazer. Essa não foi uma greve de 6 meses, foi uma greve de 3 meses. E 3 meses depois da greve eu volto. E aí, quando o paciente volta para mim, ele estava estourado da cabeça aos pés. Sabe, a questão de pele dele tinha estourado inteira, da cabeça aos pés. Só então eu percebi o como eu estava ajudando o paciente e não sabia. Porque o fato de estar se tratando comigo e ele estar podendo falar das questões dele, desabafar, tentar analisar, fazer ligações, isso tudo barrava o avanço da doença. Quando eu saio de cena por causa da greve, aí a doença explode inteira. É como se eu tivesse virado o sintoma dele. Quando eu saio de cena, aí a pele dele tomou conta nesses 3 meses, tendo que engolir todas as coisas que ele precisava engolir. Ele tinha uma situação dificílima com a família. Então, sim, as doenças, sejam elas de pele, respiratórias, sistêmicas, não importa, elas sofrem uma influência direta do nosso psicológico. E é por isso que é preciso que a gente tente sempre
está muito motivado e muito positivo, sobretudo nos momentos de maior doença, porque se a gente deprimir, ó, o negócio piora muito. Vamos ver essa outra pergunta aqui. Por que é tão difícil se desligar de uma pessoa, mesmo achando que não ama mais? Observação: me separei tem meses. Nenhuma separação é fácil, nem aquela que a gente quer. Sabe por quê? Porque a gente não tem só consciente, a gente também tem inconsciente. E por menos que eu ame uma pessoa, aquela relação que eu estou vivendo tem alguma significação para mim. Às vezes, significações que eu nem conheço e que nem me dou conta porque são inconscientes essas significações. E mais do que isso, não precisam ser boas significações. Às vezes, as coisas que eu trago na minha história, nas minhas vivências, acabam se ligando a coisas que não são tão boas assim. Porque tudo que eu vivo numa relação, seja de positivo ou de negativo, funciona como um imã que atrai, né? Atrai a minha história, vamos dizer assim, mesmo aquela história que eu não conheço, que são as histórias que estão no meu inconsciente, minhas reminiscências, minhas coisas assim. E é por isso que separar é tão difícil, porque eu não estou só me separando do outro, eu estou me separando também de mim mesmo. Porque quando eu deixo alguém, eu deixo parte de mim nessa história também. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem absurdo, absurdo em termos de violência, né? Vamos imaginar uma mãe que perde um filho. É uma dor descomunal, né? E essa mãe vai sofrer muito por isso. Mas ela não vai sofrer só não no sentido de diminuir a coisa, né? Ela não vai sofrer apenas pelo filho que ela perdeu. Ela vai sofrer pelo que se perdeu dela, porque ao perder aquele filho, ela perde a maternidade dela, né? Se ela tinha só um filho, ela perde o posto de mãe, ela perde o jeito que ela era olhada por aquele filho, ela perde o lugar que ela ocupava na vida daquele filho. Então, muito dela se perde. Eu estou falando de uma separação por morte, mas é uma separação. Quando a gente se separa de alguém, nunca é só da pessoa que a gente se separa. A gente se separa de partes de nós mesmos. É por isso que dói tanto. Vamos para a próxima. Marcos, uma pergunta desafiadora. Como apaixonar uma mulher? Obrigado, o senhor é um fenômeno. Vou deixar de ser agora. Não é Ronaldinho, mas é um fenômeno. Ideia dando ideia. Não é Ronaldinho, mas é um fenômeno. Vou deixar de ser um fenômeno agora porque vou lhe frustrar, né? Porque você quer a fórmula. Como apaixonar uma mulher? Nem uma mulher, nem um homem. Nós não temos poder de apaixonar ninguém. E isso é interessante, porque a gente sempre acha que eu faço o outro se apaixonar por mim. O outro é que me investe com o sentimento dele. E eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu não tenho poder sobre isso. Quer ver uma coisa? Se você é apaixonado, se você tem alguém apaixonado por você, pergunte-se: o que é que eu faço? Por que é que essa pessoa é apaixonada por mim? Você não tem a resposta. Ela é apaixonada por você porque é. Porque são questões dela que esta pessoa está colocando em você. Então, Lacan tem uma frase interessante que ele dizia que amar é dar o que não se tem a quem não pediu. Adoro as bobagens. Bobagem não, mas as meias desonestidades de Lacan, porque ele podia dizer isso de outra forma. Amar é dar o que não se tem a quem não pediu.
Pois bem, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando eu amo alguém, eu coloco nessa pessoa muitas questões minhas inconscientes e esta pessoa recebe coisas que ela também nem pediu, porque ela tem uma demanda inconsciente que ela nem sabe dessa demanda. Então a gente dá o que não tem, porque são questões inconscientes, a quem não pediu, porque o outro vem com o inconsciente dele também. Então são dois inconscientes que se encontram. O erro do ciumento é achar que o desejo é criado pelo lado de fora e não pelo lado de dentro. Então, eu tenho que vigiar quem eu amo, porque senão a pessoa vai encontrar alguém melhor do que eu, mais bonito do que eu, mais rico do que eu, e esta pessoa, por ser mais do que eu, vai fazer quem eu amo deixar de me desejar e vai passar a desejar o outro. Não vai. O desejo do outro pertence ao outro e não sou eu quem cria isso. Porque se fosse assim, se eu tivesse esse poder de fazer alguém se apaixonar ou se desapaixonar por mim, eu nunca sofreria de amor, né? Ah, mas eu posso dizer coisas que o outro gosta de ouvir, eu posso ser sedutor, eu posso ter uma aparência bonita. Pode, você pode fazer isso tudo. Nada garante. Você pode ser extremamente sedutor com alguém, dizer coisas que a pessoa gosta de ouvir, e ainda assim a pessoa não se apaixonar por você, porque você de alguma forma não correspondeu a algo do inconsciente dela. Sossegue. A pergunta não é desafiadora, a pergunta não tem resposta. Como apaixonar uma mulher? Seja você e conte com a sorte. Talvez ela se apaixone por você, talvez não. Não sei, vai depender dela, como você. Talvez uma mulher queira que você se apaixone por ela e talvez você se apaixone. Talvez não. Vamos para a próxima. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Não sei quem escreveu, isso foi em Porto Alegre. Mais um beijo para você. Fica o beijo para todo mundo de Porto Alegre, então. Gostaria de saber se as armadilhas que nos acompanham na vida podem vir desde a infância. Não necessariamente virão da infância, mas obrigatoriamente se ligarão a coisas da infância. Então eu posso passar por algo traumatizante na atualidade, né? Por exemplo, eu posso de repente sofrer um acidente de carro. Um acidente de carro é algo objetivamente traumatizante. Se for um acidente muito importante, muito sério, sim, isso é traumatizante. Mas esse trauma em si mesmo, ele não se fecha nele. Ele vai, usando a imagem que eu usei em outra pergunta, ele vai funcionar como um imã e vai capturar coisas do meu infantil, da minha criança. Então, tudo que eu vivo, de alguma forma, se agarra a esses restos, a esses fragmentos que estão soltos dentro de mim. Porque não entenda, quando a gente fala inconsciente, não entenda isso como imagens organizadas, não é isso. Entenda o inconsciente cheio de cacos de vidro. Imagine que eu quebrei uma garrafa, espatifei uma garrafa, espatifei um copo, espatifei um jarro, e fragmentos dessas coisas ficaram flutuando no meu inconsciente. Pronto, eu não consigo montar o quebra-cabeça, mas esse quebra-cabeça tem força. Né? Essas partes soltas têm força. E o que são essas partes soltas? Quando criança, muitas coisas que a gente vive, a gente não compreende, a gente não consegue nomear, a gente não consegue simbolizar essas coisas. Então essas coisas viram esses fragmentos que povoam o meu inconsciente e que acabam aqui e acolá se juntando com outras coisas, tentando tomar nova forma. Aí o copo que se quebrou, na imagem que eu usei do copo, né? Se junta, o caco do copo que se quebrou se junta com o acidente do carro, aí pimba, cria outra coisa. Então, as armadilhas podem ser de coisas que eu vivi na infância, mas pode ser de coisas que eu vivi hoje mesmo, mas sempre se ligarão
ao meu passado. A criança é sempre pai do adulto. Não há como ser diferente. Vamos para a próxima. Viver uma traição dos pais na infância que não foi bem conduzida para com os filhos pode implicar a dificuldade desses filhos, de agora adultos, em confiar nas pessoas em geral? Pode, mas não necessariamente, porque não existe uma regra fixa para questões psicológicas. Então, o que um vive necessariamente não corresponde ao que o outro vive. Por exemplo, eu já tive pacientes que, pegando um paciente específico que eu me lembro agora, ele falava assim, com muito amor do pai, com muito amor. Ele reconhecia que o pai tinha sido uma pessoa que tinha problemas com álcool, ele reconhecia que o pai tinha sido ausente, que o pai tinha sido muitas coisas negativas, ele reconhecia. Mas na construção interna dele, deste pai, ele conseguiu absorver no sentido da absorção. Ele conseguiu absolver esse pai de tudo isso e ele lia o pai como alguém que nunca tinha sido amado pelo avô, uma pessoa que tinha problemas. Então ele amava esse pai apesar de tudo e compreendia esse pai. E tinha muita dificuldade de entender por que é que o irmão mais velho dele odiava o pai tanto. Ora, veja, eram dois irmãos com uma diferença pequena de idade entre ambos, acho que era uma diferença de um ano, se não me falha a memória, aonde um havia pego essa imagem do pai e havia conseguido construí-la de forma positiva dentro dele, o outro, a mesma imagem de pai, ele construiu de uma forma negativa, ele odiava esse pai, porque cada um se relaciona com a vida de uma forma única. Então, isso pode dar naquilo? Pode, mas não necessariamente. Então, se você está falando de você, pergunte-se: as questões mal conduzidas de meus pais me fizeram uma pessoa desconfiada? Tem a ver com isso? Se tem, talvez seja a hora de eu refazer o caminho e entender que nem todo mundo é como meus pais, né? Que meus pais viveram em outro momento, em outra época, em outra cultura, com outra criação, e o mundo mudou, o mundo é diferente. Não é assim, mas vamos para mais uma. As relações a dois estão fadadas ao fim, já que há muito prazer na solidão? Não. As relações a dois não estão fadadas ao fim e não estarão jamais, porque o eu não existe sem o tu. O grande erro de Descartes foi ter dito penso, logo sou. Isso é uma bobagem. O correto seria pensamos, logo somos. E eu entendo que a frase de Descartes foi, quando ele disse, ele estava se referindo à racionalidade, mas não importa, não há como ser no singular. É preciso ser no plural. As relações a dois não vão acabar. Agora, elas estão se transformando pela cultura, pela tecnologia, por uma série de coisas. E as pessoas estão aprendendo, não acho que as pessoas estão amando a solidão. A solidão, em alguns momentos, ela é muito cruel, mas em alguns momentos ela também é muito bem-vinda. Porque tudo no excesso se torna desagradável. É muito agradável eu poder ficar só em alguns momentos e poder estar com as pessoas que eu amo em outros momentos. Agora, também é muito agradável eu ter alguém que eu amo e em algum momento mudar isso e reinventar e fazer, enfim. As coisas, elas não são fixas. A gente tem vivido uma dinâmica de mudança social e de mudança de estrutura de relação muito grande.
As relações a dois, para muita gente, não tem sido mais a dois, tem sido a três, né? Temos trisais. As relações a dois têm tomado outros formatos, coisas mais abertas, onde a gente pode ficar com várias pessoas e não precisamos mentir. As relações estão num momento de transição, porque a sociedade, ela é e será sempre dinâmica. E eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem: "Ah, estão acabando a família". A família jamais se acabará. Agora a família se transforma, porque a família é um organismo vivo, tal como o é a sociedade. Então, a família do tempo da minha avó não existe mesmo mais não. Mas existe um outro formato de família. A família do tempo dos meus pais, muito pouco. No tempo dos meus pais, não existia nem divórcio, era desquite, né? Depois veio o divórcio. Não. Hoje em dia as coisas mudaram. As famílias se reinventaram. Hoje em dia você tem famílias com pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia você tem famílias compostas por uma mãe, uma avó e uma criança. Mudou, reconfigurou. A família nunca acabará, mas ela sempre se reconfigurará. As relações também. Não, a dois vão continuar. A dois, a três, a quatro, a um. As relações, elas são dinâmicas. É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, essas foram algumas das perguntas de Porto Alegre que ficaram sem resposta. E hoje, se você chegou agora, deve estar estranhando a live não ser live, não ser ao vivo, ser gravada. A live está morta. Porque, como eu disse no começo, se você chegou agora, eu estou de férias. Estou de férias. E com fé o avião não caiu e agora eu estou num barzinho, com uma taça de vinho, rindo e me divertindo, enquanto vocês, no túnel do tempo da tecnologia, voltam ao passado, porque agora para mim é presente. Mas quando você estiver assistindo, para mim será passado. E eu já estarei no futuro que agora prevejo para mim, de férias e me divertindo. Não é bom fantasiar? Adoro. Na hora de começar este vídeo, às 7 da noite, onde você estará será meia-noite. Pronto. Então, quando esse vídeo for ao ar, a ideia está me informando que na cidade que eu estarei, já que ele é cioso com a minha agenda e sabe da minha agenda mais do que eu, já que eu estarei fora do país, às 7 horas da noite, quando esse vídeo começar, será meia-noite onde eu estarei. E eu espero estar tomando uma boa taça de vinho. Quer saber onde eu estou? Vá no meu Instagram. Vá saber, vá xeretar a minha vida no meu Instagram. Aí você descobre por onde eu estou. É o que a ideia? Tá aí na tela. Ah, o meu Instagram é @mrmarcoslacerda. Ó, beijo para vocês e quando eu voltar da viagem, aí a gente tem live ao vivo. Tchau, tchau.